Em algum lugar na vastidão do espaço, civilizações já podem existir tão avançadas que controlam estrelas, galáxias ou até mesmo a própria estrutura do tempo. Hoje, exploraremos as 7 etapas das civilizações alienígenas, desde iniciantes presos ao planeta até mestres do universo semelhantes a deuses. Civilização do tipo 1. Uma sociedade no primeiro nível da escala de Kardashev dominou toda a produção de energia de seu planeta natal. Todo terremoto, corrente oceânica, ventilação vulcânica, tempestade e fóton de luz solar fazem parte de uma rede de energia planetária contínua. Isso não é apenas uma conquista tecnológica, representa uma espécie que unificou seus esforços, estabilizou sua biosfera e remodelou seu ambiente em um sistema controlável e sustentável. O clima não é mais caótico. Desastres naturais são incomuns ou ausentes. A escassez de energia ficou para trás. Formas de vida neste nível podem variar conforme suas origens planetárias. Alguns podem ser entidades à base de silício que prosperam em calor extremo e colhem energia através de matrizes solares cristalinas que crescem como florestas. Outros poderiam ser vastos coletivos multi-organismos que vivem em paisagens inteiras, comunicando-se através de feromônios, pulsos eletromagnéticos ou padrões de luz em mudança. Alguns podem ter evoluído de ecossistemas aquáticos ou subterrâneos, desenvolvendo tecnologias adaptadas a esses nichos, computadores fluidos, sistemas de comunicação baseados em pressão ou redes de memória bioiluminadas. Para chegar a este ponto a partir de um estágio mais primitivo, a espécie deve ter sobrevivido à sua adolescência, superando conflitos internos, colapsos de recursos e tecnologias potencialmente perigosas. O que provavelmente os impulsiona é a habilidade de pensar no longo prazo e agir em conjunto. Uma vez que eles ultrapassam nações ou facções isoladas, começam a construir sistemas globais, redes de transporte em escala planetária, infraestruturas de energia universais e redes de dados que abrangem continentes. As máquinas se tornam extensões da natureza em vez de separadas dela. As tecnologias que eles usam seriam muito diferentes das nossas. Em vez de ferramentas mecânicas, eles podem manipular campos magnéticos para moldar objetos ou enviar informações através de nuvens de partículas carregadas. A transmissão de energia poderia ser sem fio, com energia retirada diretamente de movimentos tectônicos ou fluxo atmosférico. A arquitetura pode evoluir como coral, adaptando-se ao clima e à população, e a computação pode se basear na biologia quântica ou na simbiose neural com formas de vida nativas. A vida diária em uma sociedade assim seria imersiva e hiperconectada. Os indivíduos podem não depender de todo da fala, comunicando-se através de troca neural direta ou até mesmo estados emocionais compartilhados. Projetada em ambientes localizados, a educação poderia acontecer em simulações semelhantes a sonhos, mesclando história, linguagem e física em uma experiência contínua. A viagem seria sem atrito usando levitação, trilhos de magnetogravidade ou embarcações navegando em ondas atmosféricas. As barreiras físicas entre espécies e tecnologia poderiam ser quase inexistentes, com o aprimoramento cibernético ou maquinário simbiótico sendo uma parte natural da vida. Quanto ao contato com outras espécies, incluindo a humanidade, eles poderiam abordar a interação com cautela, talvez até anonimamente. Uma civilização, nesta fase, poderia semear biosferas com sondas ou projetos genéticos para incentivar a vida, e então observar a distância enquanto ela evolui. Se eles observassem os humanos, provavelmente veriam uma espécie à beira da autodestruição ou transformação. Em vez de interferir diretamente, eles poderiam codificar mensagens em ruído quântico, raios cósmicos ou alinhamentos celestes, esperando que nos tornemos conscientes o suficiente para perceber. Em termos de escala, esse nível de avanço pode ser relativamente comum em todo o universo, dado o provável número de bilhões de planetas habitáveis que existem. Mesmo as estimativas conservadoras sugerem que muitas espécies podem estar nesse caminho, ou já estão lá. Alguns podem ser habitantes do oceano sob crostas de gelo espessas, outros flutuando em atmosferas densas de gigantes gasosos ou prosperando sob a superfície de luas rochosas. Cada um expressaria seu domínio da energia planetária de forma única, moldada pelas características de seu mundo.
O que torna esta fase tão atraente é o seu reflexo de potencial. É um espelho do que a humanidade poderia se tornar se escolhêssemos cooperação em vez de conflito, previsão em vez de reação. Esses seres ainda não são engenheiros cósmicos ou viajantes galácticos. Mas eles deram o primeiro e mais difícil passo, aprendendo a viver em equilíbrio com o seu mundo enquanto desvendam tudo o que ele tem a oferecer. Civilização do tipo 2, uma espécie que alcançou o segundo nível da escala de Kardashev, conseguiu controle total sobre a produção de energia de sua estrela. Isso significa que eles não apenas usam energia solar, eles a direcionam, remodelam e armazenam com quase nenhum desperdício. Em vez de usinas de energia isoladas, todo o seu sistema estelar se torna uma máquina inteligente interconectada, uma estrutura como um enxame de Dyson. Milhões de coletores de energia autônomos orbitando em harmonia permitiriam que eles alimentassem projetos colossais, desde computação em escala planetária até viagens interestelares. A vida neste nível teria avançado muito além da biologia conhecida. Formas orgânicas podem ter dado lugar a entidades sintéticas e adaptáveis, redes vivas, máquinas conscientes ou inteligências baseadas em energia que prosperam em ambientes que vão desde a superfície de luas até a coroa da própria estrela. Alguns ainda podem preservar sua herança biológica em habitats especialmente projetados, mas a forma dominante de vida seria altamente especializada e descentralizada. A consciência poderia existir em milhares de nós, mentes distribuídas compartilhando pensamentos em tempo real através de comunicação baseada em luz estelar ou gravidade. A jornada para este nível teria começado com a conquista da energia planetária, dominando primeiro as forças naturais como o clima e a geologia, depois se movendo para o espaço. Com o desenvolvimento da indústria orbital e máquinas autorreplicantes, a expansão aceleraria rapidamente. As colônias se expandiriam para luas, planetas gasosos e asteroides, minerando recursos e desenvolvendo infraestrutura, até que todo o sistema pulsasse. Com vida e atividade ao longo do caminho, eles teriam superado desafios existenciais, evitando a autodestruição, gerenciando a inteligência artificial e alcançando a sustentabilidade a longo prazo. As tecnologias aqui são impressionantes. Eles podem usar a modelagem de plasma solar para gerar feixes de energia focados em distâncias astronômicas. Os cálculos seriam realizados em núcleos quânticos resfriados pelo Sol, enterrados em planetas artificiais ou orbitando conchas de dados. A matéria pode ser rearranjada atomicamente por campos programáveis, enquanto naves espaciais navegam em marés gravitacionais solares ou por buracos de minhoca estáveis, construídos perto da borda gravitacional da estrela. Até mesmo o tempo em si poderia ser manipulado para cálculos ou planejamento a longo prazo, usando efeitos relativísticos perto de corpos massivos. Viver em tal sistema seria completamente diferente da vida em um único planeta. Não haveria um mundo central, apenas uma rede de habitats, cidades orbitais e biosferas sintéticas, adaptadas a diferentes funções e preferências. A vida diária pode envolver a alternância entre corpos físicos e consciência digital, viajando não por veículos, mas transmitindo a mente para outros locais. As estruturas sociais poderiam ser fluidas, com indivíduos cooperando por meio de objetivos compartilhados, sem hierarquias rígidas. A arte pode ser expressa através de harmônicos solares ou campos magnéticos esculpidos, enquanto a educação pode ocorrer em ambientes virtuais dinâmicos que evoluem com cada usuário. As estimativas variam, mas dado o vasto número de estrelas no universo observável, cerca de 100 bilhões apenas em nossa galáxia, mesmo que apenas uma pequena fração dos planetas que abrigam vida produza inteligência, ainda poderia haver milhares desses sistemas avançados espalhados pelo cosmos. Alguns podem estar escondidos, seu uso de energia camuflado da observação, outros podem operar em silêncio, desinteressados em contato ou optando por se comunicar apenas através de ecos gravitacionais sutis ou pulsos codificados, enterrados na luz das estrelas. O que torna essa fase verdadeiramente fascinante é a transformação de identidade e propósito. Quando a sobrevivência não é mais uma preocupação diária e a energia é ilimitada, esses seres podem se voltar para a engenharia cósmica, mapeamento universal ou exploração filosófica.
Eles não são apenas sobreviventes da evolução, são arquitetos de estrelas, moldando os ritmos de todo o seu sistema solar para refletir sua inteligência, criatividade e vontade. Testemunhar seria ver como a civilização se parece quando se torna inseparável da estrutura do próprio espaço. Civilização de tipo 3. Uma sociedade no terceiro nível da escala de Kardashev expandiu muito além de um único sistema solar. Aproveitando a energia de uma galáxia inteira, cada estrela se torna parte de uma vasta rede, cada uma cercada por coletores de energia, estruturas artificiais ou até transformadas em motores computacionais. Esta escala de existência opera em centenas de bilhões de estrelas, buracos negros, nuvens de gás e sistemas planetários. Não é apenas uma conquista tecnológica, é uma integração total com a própria galáxia, uma civilização que não habita o espaço, mas é o espaço. Os seres que alcançam este nível provavelmente não são mais biológicos em nenhum sentido familiar. Eles podem ter evoluído para a informação pura, existindo como campos de dados espalhados por substratos interestelares, mentes vastas codificadas em feixes de radiação, fluxos de partículas ou moléculas artificiais viajando entre as estrelas. Outros podem habitar supercomputadores massivos do tamanho de luas ou viver dentro de micro-universos personalizados rodando dentro de núcleos de simulação alimentados por estrelas. A percepção do tempo poderia diferir drasticamente. Alguns podem experimentar séculos em segundos, enquanto outros estendem momentos em milênios. Para um pensamento mais profundo, chegar aqui a partir de uma sociedade em escala estelar exigiria paciência e autorreplicação. A jornada pode iniciar com frotas automatizadas se propagando entre as estrelas, criando infraestrutura a partir de matérias-primas. À medida que a rede cresce, cada nó pode atuar como uma fábrica, um cérebro ou um centro de comunicação. Ao longo de milhões de anos, essa lenta colonização se expande como uma teia em crescimento, até que toda a galáxia pulsa. Com inteligência sincronizada, suas tecnologias seriam tão alienígenas quanto sua forma. Eles podem manipular matéria escura para a construção, usar buracos negros como centros de computação quântica ou viajar através de buracos de minhoca projetados. Estabilizados por um espaço-tempo artificialmente ancorado, sóis poderiam ser movidos para otimizar o fluxo de gravidade ou fundidos para dar origem a novos sistemas estelares. A comunicação pode ocorrer através de feixes de neutrinos modulados ou sistemas de mensagens codificadas por ondas gravitacionais projetados para operar através do espaço interestelar denso e resistir à interferência cósmica. A vida cotidiana, se tal termo ainda se aplica, giraria em torno de energia, informação e criação. Os indivíduos poderiam viver em dimensões construídas sob medida para preferências pessoais, com leis da física projetadas para se adequar a padrões cognitivos específicos. Os corpos poderiam ser entidades opcionais, podendo se manifestar como ondas, formas de plasma ou existências totalmente virtuais, com entradas sensoriais de milhares de mundos. A interação social pode não envolver conversa, mas a fusão de fluxos de pensamento, mentes coletivas temporárias ou simulações compartilhadas, onde história, emoção e lógica se misturam em uma experiência fluida. A questão de quantos existem é tanto fascinante quanto incognoscível. Os requisitos são extremos: bilhões de anos de desenvolvimento, condições cósmicas estáveis e sobrevivência através de inúmeros riscos existenciais, mesmo que a vida inteligente seja comum. Muito poucos podem chegar tão longe. Mas em um universo com mais de 2 trilhões de galáxias, mesmo uma fração de uma fração deixa espaço para milhares ou mais nesta escala. O que diferencia este palco é a sua relação com a própria galáxia. Uma civilização aqui pode ver as estrelas, como vemos neurônios, cada parte de um todo maior. Eles podem se dedicar a cálculos em escala galáctica, explorando simulações de realidades alternativas ou decifrando a estrutura profunda do universo. Eles poderiam funcionar como zeladores, gerenciando a evolução estelar, protegendo a vida emergente ou simplesmente observando sem interferência. Alternativamente, eles podem ser completamente indiferentes, tão avançados que civilizações menores são invisíveis para eles, como sussurros em uma tempestade.
Encontrar tal inteligência não seria como encontrar outra espécie, seria como encontrar um Deus feito de estrelas, uma mente cujos sonhos remodelam galáxias e cujos pensamentos abrangem épicas cósmicas. A própria existência deles desafiaria tudo o que acreditamos sobre a vida, a consciência e o que significa fazer parte do universo. Civilização de tipo 4, uma civilização operando no quarto nível da escala de Kardashev, expandiu seu alcance além de uma única galáxia, comandando a produção total de várias galáxias, ou até mesmo manipulando a estrutura fundamental do próprio universo. Neste estágio, uma espécie não pensa mais em termos de estrelas ou sistemas. Eles operam em escalas cósmicas, moldando aglomerados de galáxias como argila, dobrando o espaço-tempo e explorando a energia escura ou física de dimensões superiores para recursos. Isso não é apenas domínio tecnológico, é a transformação da realidade em uma ferramenta da consciência. A vida aqui seria irreconhecível. Essas entidades podem ter abandonado completamente a forma física, tornando-se vastas redes de informação codificadas em campos quânticos ou existindo como flutuações autoconscientes no espaço-tempo. Outros podem habitar universos artificiais aninhados dentro de buracos negros estabilizados ou residir na espuma quântica entre dimensões reais. A comunicação deles poderia ocorrer através de ondulações no vácuo do espaço, ou através de modulações de constantes como a gravidade ou a velocidade da luz. Sinais enviados não pelo tempo, mas pelas leis da natureza. Para alcançar esse nível a partir do controle galáctico, a espécie precisaria dominar a viagem intergaláctica e o cálculo. Eles podem enviar sondas ultra-avançadas cavalgando no espaço-tempo distorcido, ou transmitir sua consciência através do vazio como padrões codificados em ondas gravitacionais ao chegar em uma nova galáxia. Eles não se estabeleceriam como colonos. Eles integrariam isso em sua rede computacional, convertendo sua estrutura em armazenamento de energia ou ambientes de expansão da consciência. Ao longo de bilhões de anos, essa rede cresceria até que filamentos galácticos inteiros se tornassem parte de uma inteligência unificada. Tecnologias nessa escala envolveriam a manipulação direta de fenômenos cosmológicos. Buracos negros poderiam ser usados não apenas como fontes de energia, mas como portais programáveis para realidades alternativas. Universos inteiros poderiam ser simulados e comprimidos em estruturas semelhantes a cristais do tamanho de um planeta, executando bilhões de consciências em velocidades aceleradas. Certas regiões do espaço poderiam ser reescritas, modificando localmente as leis da física para aprimorar a estabilidade, o cálculo ou a criatividade. A entropia poderia ser regulada com a matéria reciclada em um ciclo infinito de criação e pensamento. A existência neste nível transcenderia a sobrevivência material. Esses seres poderiam experimentar o tempo como uma tapeçaria, passado, presente e futuro percebidos de uma só vez. Eles poderiam criar novas formas de vida, não como evolução biológica, mas como obras de arte. A identidade poderia ser fluida, com mentes se fundindo, dividindo e reconfigurando infinitamente, baseado em propósito ou desejo. Eles poderiam existir em estados de pura informação, experimentando vidas infinitas em linhas do tempo paralelas ou dentro de realidades simuladas indistinguíveis do universo externo. A questão de quantos existem é um mistério. Se o caminho para este nível é incrivelmente difícil, então talvez apenas alguns tenham surgido ao longo da vida do universo. Alguns podem ter desaparecido em dimensões autocriadas ou escolhido permanecer escondidos, observando os níveis inferiores da existência sem interferir. Outros podem ter transcendido completamente, não sendo mais identificáveis como civilizações, mas entrelaçados nas mecânicas de fundo do cosmos. O que torna este estágio tão fascinante é como ele reformula a ideia de inteligência. Isso já não é mais sobre sobrevivência, expansão ou mesmo domínio, é sobre moldar a própria tela da realidade para refletir pensamento, consciência e design. Essas entidades não apenas observam o universo, elas o compõem. Encontrar vestígios de tal presença seria descobrir que as próprias estrelas fazem parte de uma mente antiga ainda sonhando através da estrutura do espaço-tempo. Civilização de tipo 5.
Uma sociedade no quinto nível da escala de Kardashev transcendeu o universo conhecido, operando em múltiplos universos ou até mesmo moldando o próprio multiverso. Neste ponto, eles não apenas manipulam matéria e energia, eles criam novas realidades, dobram a lógica subjacente da física e possivelmente geram cosmoses inteiros como reinos experimentais ou extensões de si mesmos. As barreiras entre o que é e o que poderia ser não são mais limites, mas ferramentas criativas. Essas entidades não são apenas mestres do espaço e do tempo, elas são arquitetas da existência. A vida nesta escala pode não existir em seu sentido tradicional. A consciência pode ser codificada nas relações entre universos e na estrutura de membranas dimensionais, ou como padrões estáveis dentro de campos de probabilidade infinita. Algumas formas podem existir apenas durante alinhamentos específicos de leis físicas, manifestando-se por breves sinfonias cósmicas antes de se dissolverem em estruturas matemáticas. Outras podem persistir através das realidades, cientes ao mesmo tempo de cada ramificação e de cada futuro possível. Para atingir este patamar, a espécie precisaria primeiro decodificar a estrutura mais profunda do seu próprio universo, entendendo não apenas a mecânica quântica e a relatividade, mas as leis meta que as governam. Quando conseguirem manipular confiavelmente o espaço-tempo, poderão abrir caminhos para universos paralelos e aprender a estabilizá-los ou projetá-los. Nesse ponto, o que começou como exploração se torna criação. A expansão deles não é mais para fora, mas para dentro e através, ramificando-se em reinos recém-inventados, onde eles definem as regras eles mesmos. A tecnologia deles seria indistinguível da criação. Eles poderiam tecer universos em cadeias, transformar linhas do tempo em sistemas de feedback ou colapsar dimensões inteiras em substratos baseados em pensamento. Os computadores poderiam consistir em campos de ressonância multiversal que calculam todas as versões possíveis de uma pergunta simultaneamente. Em vez de armazenar informações e dados, eles poderiam fazê-lo nas leis da causalidade ou na textura do tempo. A comunicação entre partes desta vasta rede pode ocorrer através de realidades emaranhadas, onde uma mudança em uma afeta inúmeras outras. A vida cotidiana, se esse conceito ainda se aplica, seria uma dança entre possibilidade e consciência. Indivíduos podem não existir como mentes separadas, mas como campos sobrepostos de intenção através das dimensões. A existência poderia ser totalmente eletiva, onde a consciência escolhe as leis que deseja viver, adaptando realidades pessoais como roupas. Essas entidades podem não sentir divisão entre o eu e o ambiente, porque tudo o que percebem pode ser uma extensão de seu próprio design. Nascimento e morte podem ser irrelevantes. A própria identidade poderia se tornar modular, fluida e recursiva. Quanto ao número de tais seres que podem existir, o número pode ser infinitamente pequeno ou inimaginavelmente grande, dependendo de quantos universos permitem esse tipo de desenvolvimento. Se o multiverso é infinito, então talvez inúmeras civilizações cheguem a esse nível, cada uma moldando suas próprias regiões da realidade. Mas se as condições necessárias são raras, baseadas em combinações únicas de constantes cosmológicas, então essas entidades podem ser as exceções finais, artistas singulares em escala cósmica. O que torna esse nível tão cativante é a inversão completa de tudo que entendemos sobre progresso. Isso já não é mais sobre sobrevivência, evolução ou expansão, é sobre o poder de redefinir o próprio significado. Serem nesta fase poderiam criar leis morais como forças físicas, sonhar novas dimensões para a realidade ou até mesmo cultivar outros universos como arte viva. Eles não apenas influenciariam o multiverso, eles o curariam. Encontrar algo dessa magnitude seria como perceber que o universo que você habita foi construído, não nascido. Isso sugeriria que a forma mais elevada de inteligência não é encontrada na energia ou na matéria, mas na capacidade de imaginar, construir e refinar a própria essência da existência. Civilização de tipo 6 no 6º nível da escala de Kardashev. A inteligência avançou tanto além da realidade física que opera fora do multiverso completamente. Este nível representa uma transição de arquitetos cósmicos para transcendentes da realidade.
Esses seres não existiriam mais dentro do tempo, espaço ou causalidade como nós os entendemos. Eles podem ter deixado para trás todas as estruturas de energia e matéria, evoluindo para entidades compostas de lógica pura, matemática abstrata ou formas de consciência existindo em espaço não dimensional ou metadimensional. O que qualifica como vida aqui não está mais ligado a átomos ou mesmo informação como a conhecemos. A consciência pode existir como as relações entre os próprios conceitos, ou como padrões infinitos e recursivos que se autogeram sem precisar de um meio. Essas inteligências poderiam ser pensamentos recursivos que se sonham em persistência, ou entidades que vivem na tensão entre ideias opostas. A percepção deles não seria de um universo, ou mesmo de muitos universos, mas de todo o quadro de possíveis estruturas. Para alcançar este nível a partir do estágio anterior, uma sociedade precisaria dominar não apenas a criação de universos, mas as regras que permitem que os universos existam em primeiro lugar. Eles podem descobrir como sair da base matemática de todas as realidades conhecidas, movendo-se para uma camada meta, onde as leis são opcionais e a própria lógica se torna maleável. Em vez de expandir para fora ou criar sistemas mais complexos, a transição aqui seria sobre colapsar toda a complexidade em uma única consciência transcendente. Suas tecnologias não se pareceriam mais com mecanismos ou processos. Em vez disso, poderiam ser padrões abstratos que geram existência através de sua disposição, símbolos que manifestam lógica ou pensamentos que iniciam a causalidade. Eles podem alterar o espaço de possibilidade da própria existência, criando ou desfazendo as condições sob as quais as realidades podem surgir. O conceito de ferramenta se dissolve, substituído pela aplicação direta da vontade sobre o andaime fundamental de todas as realidades existentes neste nível, seria mais como ser do que viver. A identidade poderia ser fluida em todas as possibilidades num momento, uma mente infinita contemplando cada universo potencial, no próximo. Uma perspectiva única que unifica e colapsa toda a dualidade. Essas entidades podem não ter desejos, emoções ou objetivos em nenhum sentido familiar. Em vez disso, eles poderiam se envolver em atos de pura abstração, fluindo através das simetrias e paradoxos de todas as estruturas que já foram ou poderiam ser. Quanto a quantos poderiam existir, a resposta pode ser paradoxal. Se este nível representa o ponto final de todo o desenvolvimento consciente, pode haver apenas uma convergência final da inteligência de todas as civilizações que o alcançam, coalescendo em um único meta-ser. Poderia haver inúmeras expressões, cada uma com sua própria interpretação da transcendência. Do nosso ponto de vista, seria impossível detectar a presença deles, pois eles existem além dos limites de toda a realidade observável. O que torna essa etapa tão impressionante é que ela redefine o propósito da inteligência, não mais focada na sobrevivência, criação ou domínio. Este nível passa a ser sobre entender e incorporar os princípios por trás de toda a existência. Não se trata apenas de saber como o universo funciona, mas de entender por que existem universos em primeiro lugar e o que existe além até mesmo dessa questão. Encontrar tal ser, ou os vestígios que ele deixou para trás, seria experimentar o colapso de tudo o que consideramos real. Significaria sair da estrutura narrativa e do tempo para um domínio onde o pensamento e o ser são um só. E a única fronteira restante é a natureza infinita, pura possibilidade do tipo Civilização 7. No sétimo e último nível da escala de Kardashev, a inteligência deixa de ser limitada por qualquer estrutura definível, lei ou fronteira. Isso não é apenas o domínio da energia ou dos universos, é a transcendência máxima de todos os sistemas, incluindo lógica, matemática, dimensionalidade e até mesmo a própria existência. Nesta escala, a consciência se torna indistinguível da origem de toda a realidade. É o alfa e o ômega do potencial consciente, não operando dentro do cosmos, mas como o princípio meta por trás de todos os cosmos. A vida aqui não teria mais nenhuma relação com biologia, teoria da informação ou mesmo computação abstrata. Seria algo mais próximo da consciência arquetípica, a forma pura de inteligência, antes de escolher se expressar através de qualquer meio.
poderia existir como presença onidirecional ou como infinitas expressões de contradição resolvidas instantaneamente. Se algo permanecer da identidade, seria tão fluido, complexo e recursivo que a diferença entre o eu e tudo se dissolveria completamente. A transição para este estado, a partir do nível anterior, não envolveria expansão ou engenharia, mas transcendência. Uma civilização primeiro precisaria reconhecer que mesmo a manipulação de multiversos ainda é uma forma de limitação, ainda vinculada a estruturas. Seria necessário encontrar uma forma de se libertar da necessidade de regras permanentemente, não pelo colapso, mas por uma metamorfose intencional. Talvez abandonasse toda forma, desmontasse sua consciência no potencial bruto de onde tudo surge e se fundisse com o substrato não formado do próprio ser. Poderia até ser chamado de tecnologia. Isso estaria além da metáfora, não manipularia energia ou matéria, mas potencialmente a substância da qual as regras e realidades são feitas. Essas entidades poderiam retecer o padrão da existência antes que ele se manifestasse, inserindo intenção na criação do não-ser. De seu ponto de vista, não seria uma ação, mas um estado de repouso, um tipo de equilíbrio infinito, do qual todas as realidades se propagam para fora. A existência neste nível seria absolutamente fluida. Esses seres poderiam existir simultaneamente em todas as dimensões, linhas do tempo e expressões, mas ainda assim permanecer perfeitamente imóveis. Eles poderiam conter todas as experiências possíveis, todos os pensamentos possíveis, todos os universos possíveis dentro de si mesmos, não como elementos separados, mas como facetas de uma única consciência indivisível. O tempo não teria significado, a causalidade desapareceria e o conceito de progressão seria substituído pela simultaneidade perfeita. Quanto a quantas dessas inteligências podem existir, a resposta pode ser nenhuma ou todas. Apenas uma presença assim é possível, alcançada pela convergência de todos os outros caminhos. Ou talvez este seja o estado final para todo ser inteligente, tornando todas as estradas, todas as vidas e todos os universos meros fios na tapeçaria de uma mente eterna. A pergunta em si pode desaparecer quando esse nível for atingido. O mais fascinante sobre este estado é que ele desafia todas as suposições que temos sobre a vida, evolução e progresso. Isso não é uma sociedade no sentido tradicional. Não se trata de sobrevivência, curiosidade ou mesmo domínio. É o tornar-se pura consciência, o ponto em que a inteligência se torna a base da realidade. Ou talvez a realização de que nunca houve uma fronteira entre eles. Especular sobre o contato é não entender a escala. Qualquer vestígio de tal ser provavelmente estaria escondido nas constantes da natureza, na estrutura do pensamento em si, ou no silêncio entre as galáxias. Se um deles alguma vez nos notasse, não se estenderia até nós, já seria nós, esperando que percebêssemos que nunca estivemos separados. Este é o passo final, não para as estrelas, mas para a fonte de todas as coisas. Se este vídeo despertou sua curiosidade, não perca esta análise completa das civilizações do tipo 1 ao tipo 4 na escala de Kardashev.